Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Aleluya. La presencia de Dios es real en este lugar. Si tú no sientes la presencia de Dios, el problema está en ti. Te lo digo, y tú tienes un gran problema. Porque el que no consigue sentir la presencia de Dios tiene un gran problema en su vida. Es el mayor problema de su vida. Es el mayor problema. Porque tú puedes tener muchos problemas, pero no sentir la presencia es tu mayor problema. Es el mayor problema de tu vida. No sentir la presencia de un Dios que está vivo, que venció la muerte, que resucitó y está en nuestro medio, está en este lugar, y tú no seas capaz de sentir la presencia de Él por algún resentimiento, algún sentimiento, alguna frustración, es terrible. Es como está vivo pero está muerto. Es así, porque Él está en Él está la vida de los hombres. En Él está la vida. Aleluya. Abra conmigo tu Biblia, libro de Juan. Voy a leer el capítulo 19, verso 38. Juan 19, 38. Amém. Quem encontrou, diga glória. Aleluia. Dice assim. Vamos ler um pouco. Vamos ler um pouco para entender por que estamos aqui. Porque hemos venido a la iglesia hoy. Dice así: después de esto, ¿qué era esto? Después de qué? De la muerte de Jesús. Dice así: José de Arimatea le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Também Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí Jesús. Capítulo 20 de Juan, el sepulcro vacío. El primer día de la semana, si tú no has dado gloria a Dios y aleluya, que tú no estás entendiendo nada. Mas tú vas a entender al salir de aquí. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. ¿Quién fue al sepulcro? Están prestando atención. Y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento,
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio, ¿y qué pasó? Vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús se aparece a María Magdalena. ¿Se aparece a quién? Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María le dijo a Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Exclamaba, les contaba lo que él había dicho. Jesús aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quien les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdonen, no serán perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Pode ser que exista algum Tomás aqui em nosso meio. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Ese versículo es para ti. El que viene aquí, la complementación de este versículo. Paz do Senhor, Tiago, Érica, tudo bem? Ó, o Rafael está aí. Vamos dar um aplauso, o povo veio lá de Portugal. Glória a Deus. A minha amada está aí. Bendiciones, paz. Glória a Jesus. Vamos para ver o Tomás aqui, que ele está aprontando. E vamos ver se às vezes tu não é igual Tomás. Porque se tu é igual Tomás, esse versículo não te serve. Esse versículo é para os que creem sem tocar, sem necessidade de ver. Creem porque Ele habita em nós.
Dice assim: dichosos. Diga comigo, sou eu. Eres tu. Dichoso. Dichoso los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, ¿fueron escritas para qué? Fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que crea en su nombre tenga vida, y voy a decir vida eterna. Foi escrito para que tu creia. Foi escrito para que tu lo creia. Foi registrado. E eu quero orar por tu vida. A Bíblia diz assim: el que crê será salvo. Quantos creem? Pero a Bíblia também diz que el que não crê será condenado. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Não se enfade comigo, é a palavra. Por isso a fé vem como resultado de ouvir. E você pode estar aqui e não querer ouvir. Você pode estar aqui e cerrar tus ouvidos. Tu tienes uma chave, ou bem dos. E tu cierra o ouvido, cierra o coração. Não quero ouvir. Não quero saber, não quero crer em isso. É tua opção, tu lo puedes fazer. Diga lá a pessoa que está a tu lado, tu puedes fazer. Tu puedes decidir entrar na igreja e não querer crer. E Deus te vai respeitar. Porque Ele disse em Apocalipse que Ele está na porta e golpea. Os discípulos estavam com a porta cerrada. E Cristo entrou e falou com eles. O que passa é que Tomás não estava. Cuidado para tu não perder momentos preciosos na presença de Deus. Existem pessoas por não ter compromisso com Deus, não vivem momentos gloriosos em sua presença. Onde estava Tomás? Pensa comigo. Mas eu quero orar para que todos aqui tenham seus olhos espirituais abertos. Como dia meus olhos espirituais estavam cerrados, eu não creia. Quando dia meus ouvidos estavam cerrados, quando dia eu rechaçava crer, como dia eu não conhecia, não sabia nada, pero dia eu disse: Senhor, eu quero ter experiências contigo. E Jesus Cristo mudou minha história, mudou meus pensamentos, mudou meu coração, mudou meu entendimento, mudou meu intelecto, mudou toda a minha visão desta vida. Mudou todo, Ele pode mudar. Aún tu, el mais duro aqui hoje, el mais cerrado, el que pensa que vai escrever tu própria Bíblia, porque há alguns que inventam sua própria Bíblia. Não, que eu creio que é assim. Você crê, tu crença fora da Bíblia não serve de nada. Tu crença que não é bíblica é como nada para Deus. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele enviou a seu Hijo a escrever uma história. Por isso seu Hijo decidiu ser discípulos. Personas que vão caminhar las pisadas de Ele em esta terra. Por isso Ele é Deus. E hoje quero falar de la ressurreição de Cristo. Você está hoje dentro de uma igreja porque Cristo morreu e ressuscitou. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos como outros que vão servindo a estátuas, a religiões mortas, demoníacas, pero nós servimos a um Deus que nos libera, que nos transforma. Não Deus, tu não vem aqui para ser convencido da história. Quer ver que todos estamos convencidos? Eu também. Quantos aqui creem que Jesus vino na terra? Seguro, vocês creem que Jesus vino na terra? Sabia que as 3 maiores religiões que existem vêm do mesmo lugar? Todo vem de Adão e Eva, de Abraão, as maiores religiões. E todos aqui estão convencidos que Jesus vive na terra, sim ou não? Sim. Uau, todos aqui. Convencidos que Ele morreu? Há relatos que Ele morreu. Está o Gólgota. Eu fui na tumba vazia. Todos estão convencidos que Ele ressuscitou? Amém. Uau, todos estamos convencidos disso. Agora, convencimento não transforma nadie. Estar convencido de uma história não te transforma. É a relação com o Espírito de Deus que cambia o que está dentro de nós. Porque eu posso querer uma história e esta história não transformar nada em minha vida.
Mas quando eu dou lugar ao Espírito de Deus, este vem e transforma. Esse vem e cambia pensamentos. Esse vem e me libera de todo o mal. Por isso eu quero orar para que você não salga aqui convencido de uma história, mas transformado por el relacionamento com o Espírito Santo de Deus que está em esse lugar. Por isso, por um segundo ou um minuto, cierra tus olhos. Espírito de Deus, eu te dou graças porque todos estamos com a mesma ideia. Todos creemos que Cristo morreu e ressuscitou. Mas, Senhor, como Maria, Senhor, que não entendeu que foi concluir, Senhor, um trabalho de sepultamento. Oh, Senhor, e não entendeu e não creyó em sua ressurreição. Muitos estão assim, Senhor. E eu te pido que hoje, Senhor, esta palavra, oh Senhor, nos leve a outro nível de fé. Senhor, toda pessoa que entrou com uma fé apagada, oscurecida, Senhor, que em nome de Jesus venga a sair com uma fé vitoriosa, verdadeira, genuína, uma fé, oh Deus, que crê mais allá de lo que vê, Senhor. Por isso, abra os olhos espirituais hoje, abra o entendimento, quita toda dureza de serviço, echa fora toda obra del mal. Eu sei que tu palavra não vuelve vazia, eu sei que tu estás vivo, eu sei que tu estás em nosso meio, tu cambiaste minha história, e eu sei, Senhor, que tu vai cambiar a história de muitos que estão aqui. É o que eu te pido em nome de Jesus, amém. Senta e dá glória a Deus. Pode verificar aí que em el assento não tem nada para te molestar. Sinta-se em casa. Se dormir, aí complicou. E o acontecimento mais importante da história é este, da história da humanidade. Não há outro acontecimento maior. Nadie ha ressuscitado, solo Cristo ressuscitou em toda a história. E o texto nos ensina que este detalhe de la ressurreição não é mais um detalhe, sino que é o detalhe, o principal detalhe, é decir, toda a base do evangelho é este: Cristo morre para cumprir a palavra e ressuscita para nos salvar. Esse é o maior poder do evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, o apóstolo Pablo, escrevendo a carta a essa igreja, disse: agora, hermanos, quero recordar-les o evangelho que les prediquei, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelho son salvos, si se aferran a la palavra que les prediquei, de outro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou al tercer día según las escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesucristo apareció a más de 500 personas a la vez. Las personas vieron. Aquí no hay ni 200. Imagínense 3 veces el doble de personas que hay aquí hoy viendo Jesucristo resucitado. Les vieron vivo. Por eso, después de este hecho, ellos murieron por la causa. Antes corrieron. Antes la mujer lloraba en el túmulo, no esperaba él resucitado, pero después de ver, estaban dispuestos a dar sus vidas. ¿Sabe por qué às vezes tu vida não cambia? Porque você está em el primeiro estágio de ellos. Você crê na história, pero não crê que ele ressuscitou. Después se apareció, mira, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía.
Quando Pablo escreveu essa carta, as pessoas que haviam visto a Jesus estavam vivas. Ele pudo falar com elas. Aunque algunos han muerto, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Sin resurrección no habría cristianismo. Sin resurrección no habría esperanza. Sin resurrección no habría salvación. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Es decir, que Cristo resucitando revela quién Él es. Él es el Hijo de Dios que nos vino a salvar. Pero si todos estamos seguros desta palavra e creemos que Cristo morreu e ressuscitou e vino à terra, já temos fé. Todos aqui temos fé, sim ou não? Sim, você tem fé. O problema é que tua fé pode estar apagada. E hoje Deus quer despertar esta fé. Hoje Deus quer não só despertar esta fé, mas fazer desta fé uma fé. Ocurre con nosotros, y el primer punto es tener una fe apagada. María Magdalena, ella llega al sepulcro temprano, cuando aún estaba oscuro, dice la escritura. Mas ella llega no esperando ver Jesucristo ressuscitado. Ella no llega esperando ver un milagro. Ella llega esperando ver a morte. Ella llega allí y a fim de preparar o corpo de Jesus. Ella llega para seguir os preparativos. Ella llega para que alguém lhe puder ajudar a remover a pedra. Ela chega preocupada, chorando, triste. Em nenhum momento ela creyó que Jesus ressuscitaria. Ella chamou a outras mulheres, hay como ir nos preparar o corpo del Senhor. Pero ella não pudo com a ansiedade e foi antes que as mulheres. Imagínense comigo. Ella andou ao lado de Jesus. Está saindo tudo aqui. É só para você não souber, o pessoal está ouvindo, aí você está achando que não está. Não sei se será algo contra a nossa vida. Não era não. Então, eu vejo na vida de Maria Magdalena uma fé apagada. Andou ao lado de Jesus. Alguém aqui de hoje já lhe expulsou algum demônio? Não levanta a mão não, tranquilo. Mas que uno seguro. Pero a Maria, o Senhor lhe expulsou 7. Ela tinha uma vida terrível. E Deus lhe havia liberado. Pero ella no creía que el poder que le expulsó el demonio también era tan poderoso para vencer la muerte. Ella participó, ella vio todo, ella fue una de las personas más fieles. Ella estuvo viendo. Los discípulos, la mayoría se fueron. El único que quedó mirando a Jesús siendo crucificado fue Juan. María fue una mujer fiel, pero la fe de ella estaba dormida por el dolor, apagada pela circunstância. Chegou em el sepulcro chorando, entristecida. Ela não supo interpretar o acto que estava acontecendo, aunque Jesus lhe falou mais de uma vez: eu vou a morir, pero vou a ressuscitar.
Jesús habló que el templo sería destruido y sería reconstruido en 3 veces. Y así hay muchas personas que oyen la palabra de Dios pero no entienden nada. María andó al lado de Jesús. María escuchó, María vio los milagros, María vio lo que Jesús era capaz de hacer y no creyó que Jesús era capaz de resucitar, porque ela interpretou mal toda a escritura. E pode ser que você esteja aqui hoje interpretando mal toda a escritura. E por isso, quando há um problema em tua vida, tu apaga. Por isso, quando há um problema em tua vida, tu desiste. Por isso, quando há um problema em tua vida, tu paga com Jesus. Por isso que tu abandona. Às vezes, por isso tu passa a vida inteira orando. Por isso que às vezes você tem uma fé que olvida as palavras de Jesus. Ella se olvidou que Jesus havia anunciado que ele ressuscitaria. Isso passa hasta o dia de hoje. Há pessoas olvidando que Jesus morreu, ressuscitou e volverá. Há gente que se olvida. Há gente que se olvida que Jesus vai juzgar as nações, que Ele vai juzgar hasta nossas palavras. Há gente que se olvida. E às vezes tu está numa luta tão terrível, em situações tão difíceis, que tu pensa que tu perdeu todo, como Maria. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor se preocupou com Maria. E a primeira pessoa que ele foi falar foi com Maria. Mesmo que Maria estava com aquela fé apagada, o hecho de ir le dio a experiência mais extraordinária. Eu não sei se podem pôr aqui a tumba. Aí está o versículo. Eu fui hasta este lugar e pude imaginar Maria buscando entre os mortos aquele que está vivo e poder contemplar arriba, imaginar os ángeles hablando com ela e descendo em outros textos em Mateus, Marcos, Maria, porque busca entre os mortos aquele que está vivo. Mas às vezes tua fé está apagada. Tu não está interpretando bem a palavra de Deus. Tu crê que Cristo morreu, ressuscitou, mas tu não crê que Cristo tem poder para solucionar teus problemas, cambiar tu coração, cambiar tu vida, cambiar a circunstância de tu casa, liberar-te de um vício, liberar-te de algo. Tu fé em Cristo está apagada, porque a circunstância, pessoas que vivem solo chorando, reclamando, negando o que Cristo ha hecho na cruz, é uma fé apagada. Mas disse a palavra de Deus que ela conseguiu chegar a los discípulos e avisou. Eu tenho uma teoria, que Pedro era mais gordito, por isso não chegou. Hoje em dia não pode falar nem gordito, porque tudo é, como é que é? Gordofobia, um trem assim. É negar a realidade. Mas misericórdia. Quando era eu muito jovem, era muito delgado, me chamavam magrelo. Mas eu era outra coisa? Eu era magrelo. Sigo magrelo, aí criou uma pochetinha aqui. Estou lutando, irmãos, confesso, para tirar isso da minha vida. Mas Pedro a lo mejor era um pouquinho mais. Lhe faltou gás, pero tinha fé. Porque o discípulo chegou primeiro, Pedro não conseguiu entrar. Mas Pedro, com sua ousadia, entrou. E quando eles entraram, o primeiro que passou é que eles creyeron. Eles disseram: Maria a lo mejor pensou que havia roubado o corpo de Jesus. Roubaram! Quem vai roubar um corpo, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas havia soldados na porta. A porta estava cerrada com um sello, para que nadie pudera tocar, porque havia uma tradição que a pessoa tinha que estar 3 dias sepultada, de morta, porque muitas pessoas se hicieron de muerto e logo apareciam e diziam que havia ressuscitado. Então, os romanos, sabendo de isso, os judíos, sabendo de isso, puseram guardias em las puertas.
Y dice la palabra de Dios que hubo un terremoto, que la piedra se movió porque hubo un terremoto y se abrió. Y los guardias reconocieron. Y entonces imagínense, María estaba buscando un muerto, pero Pedro fue buscar a Cristo vivo. Y mi pregunta era: ¿quién tú estás veniendo aquí buscar? ¿Qué estás veniendo buscar en la iglesia? ¿Solo la solución de tu problema? ¿O estás veniendo buscar la salvación eterna? Vení buscar un relacionamiento con Dios vivo. Vení aquí para que tu vida ya no sea tuya, mas sea de Él. ¿Qué estás veniendo buscar en la iglesia? Un profeta que te soluciona os problemas. Não estudou, não le gusta trabalhar e está querendo dinheiro. Vai viver complicado nessa terra, já te estou avisando. Porque não sou eu que digo, é a palavra: aquele que não trabalha, pois que não coma. Está escrito. Aí está em busca de profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Essa é a profecia. É assim. Então, Pedro, não sei se vocês sabem, pero momentos antes Pedro havia negado. Um dia, 4 dias antes. Aí é o terceiro dia. Pero um momento antes, el viernes por la tarde o el jueves por la tarde, Pedro havia negado. Ele havia negado 3 vezes. Ele havia huido. Mas disse a palavra de Deus que quando ele supo da história, ele foi correndo, e quando ele entrou, ele creyó. Ele creyó em el Senhor, ele creyó. Eles vieron el hecho, vieron que já não estava. Eles imaginaram: nadie le robaria e tendría aí el pañuelo bien dobladito, bien organizado. Ellos miraron la realidad, analizaron la circunstancia y creyeron en el mensaje de María Magdalena, que les había dicho: yo vi el Señor, estuvo con el Señor. Imagina ella contando y diciendo: 2 ángeles habló conmigo. ¿Tú imaginas que entusiasmo? Yo fui buscar a él llorando, estaba triste, desanimada. Cheguei aí, a tumba estava aberta. Busquei entre os mortos, não estava. Vi o sudário assim, arreglado. E de repente apareceu 2 ángeles. Ele começou a falar comigo. E de la nada, fíjese que eu pensei que era o jardineiro. Mas não era o jardineiro, era o Senhor ressuscitado. Essa foi a experiência de Maria. Foi a experiência. E quando eles escutaram esse mensagem, eles saíram correndo. Eu também tenho que ver. Eu também tenho que ver. Eu também tenho que ver. E foram correndo. Creyeron. Pero disse a Bíblia que eles não encontraram a nadie aí. Pero eles creyeron. E todo que crê, o Senhor dá mostra de sua existência. Porque passados uns dias, o Senhor apareceu na casa. O problema é que tu quer não crer e que Deus te prova que Ele existe. Não vai acontecer nunca. Deus não nos deve nada. É por la fé que Deus se manifesta. La incredulidade o que hace é dar uma legalidade a Satanás para nublar tu mente e tu coração. Por isso a fé vem como resultado de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Usted necessita entrar, ver que o evangelho é verdade e creer. Por isso a fé é um processo. Por isso a fé é um processo. Tu pode analisar. A fé te dá a liberdade de analisar. É verdade? Será que é verdade? Começa a analisar a palavra. Começa a analisar, começa a andar com Deus, começa a orar, começa a ayunar, começa a ler a Bíblia, começa a venir aos cultos, e tu vai ver se Deus não existe, e tu vai ver se Deus não cambia a tua história. Mas tu quer servir a Deus de tua maneira, fazendo as coisas como te dá a gana. Esse é o Deus que tu está criando em tu coração. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Tu inventaste.
Pero el Dios que yo vivo y sirvo, Él me deja analizar y fielmente yo puedo creer en Él, porque todo lo que yo creo está fundamentado en la palabra de Dios, y Él me da evidencias visibles. La palabra de Dios nos da evidencia visible. Aquel que quiere ser transformado, Dios transforma. Aquele que entrou, quantas vidas? E eu analiso já perfil de pessoas. Entra, Deus transforma. Deus transforma. Mas entenda algo, igreja não é oficina de trabalho. Tu vem na igreja só para buscar um trabalho, consiga um trabalho e você vai. Igreja não é para isso. Você usurpou da igreja, você utilizou a igreja para te beneficiar. É diferente. Já tranquilo que Deus te cobrará mais adelante. Mas igreja dá para cambiar a tua história, cambiar tu matrimônio, cambiar tu vida, te liberar, hacerte tu andar na luz, como na luz Ele está, hacerte cambiar, hacer tu não cair em adultério, hacer tu não estar aí mirando coisas que não deve mirar em Instagram, dando brecha a Satanás. Igreja está para tu ser um homem fiel, uma mulher fiel. Igreja está para tu ser um homem santo, diferente de los demás, para não ser um qualquer. Igreja está para isso, para te liberar de los vícios, de la mentira del inimigo. Então a igreja ela te ensina, mas tu não pode vir aqui viver emoções. Eu quero uma experiência. Aí vem com um desejo de viver uma experiência. Os irmãos tocam bem, sim ou não? Hoje eles rebentaram, hein? Tocaram bem, tal. Aí tu sentiu uma emoção. Mas tu, quando estava com o Zezé de Camargo, tu sentia emoção também. É assim ou não é assim? Aí chorava. E no outro dia, tua vida não cambiava nada. Isso é quando tu vem na igreja só para sentir emoção. Ai, tocou em minha vida, hein? Tocou de onde? Tocou de onde? Parou de falar palavrota? Tocou. Parou de mentir? Tocou. Parou de pensar mal? Tocou. Parou de falar mal de la gente? Tocou. Aí tocou. Tocou. Vindo aqui, chorou, saiu da mesma forma, não tocou em nada. Não tocou foi em nada. Segue enganando, mentindo, roubando, não paga. Não tocou em nada. Então a fé madura se fundamenta na palavra de Deus. Cristo ressuscitou. Os apóstolos viram. Aí a tumba sigue aí. Mira, a tumba é essa. Essa é a tumba. Essa é a foto da tumba. Essa é a tumba real. Al lado assim está el Gólgota. Al lado está o lugar. E aí um jardim. Hasta hoje há um jardim. E diz a palavra que José de Arimateia tinha medo, mas ele deu su melhor lugar a Cristo. Eles correram ao Senhor, le meteram aí. E a partir de aí eles tiveram experiências. Maria seguia chorando. Pedro já creia. E tu? Uma fé que não cambia não é uma fé verdadeira. Uma fé llena de informação. Já viu aquele irmão que está todo arrebentado, a vida toda estropeada, ele conhece de Bíblia? Eu conosco, eu já leí todo e não entendeu nada. Conhecimento sem prática é a mesma coisa que nada. Nada. Jesus, ele não é só um ensinamento. Jesus não é só uma cultura. Jesus é uma pessoa viva que quer um relacionamento com sua igreja. Por isso Ele quer hacerte crescer, madurar, te ajudar a vencer tus momentos difíceis. Momentos de choro, de tristeza, duro momento que tu tem, o Senhor Ele te quer ajudar. Jesus muere, ressuscita e diz na Bíblia que Ele agora intercede por nós. O Senhor está para te ajudar, é verdade. Deus te quer ajudar. Ele te quer ajudar em todo, mas tu não pode viver uma vida cristiana triste.
Já viu aquele irmão que parece que ele é cristão, a vida acabou? Uma tristeza. Viver em Cristo é gozo, é alegria, é entender que Ele me deu uma missão, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Aqui vemos o esplendor de uma fé madura, quando eu já empeço a viver o que creio, viver o que hablo, viver o que digo creer, e empeço a demonstrar a todos que Cristo vive e vive em mim. Vive em mim. E digo às pessoas: mira se Cristo não está em minha vida. Assim que o esplendor de uma fé é quando essa fé agora passa a ser algo personal, não somente mensagem a outros. Eu entendo que Ele morre, ressuscita e que agora Ele me quer usar para a glória de seu nome. Então há pessoas que amam a Deus, mas estão vivendo uma confusão, uma tristeza, uma vida de dúvida, porque sua fé está oscurecida. Há outras pessoas que começaram a amanhecer em la fé, estão entendendo que Cristo quer hacerles crescer, e por isso você necessita mais relacionamento com a palavra de Deus para que isso aconteça. E há uma pessoa que já está em el esplendor de la fé, que ha tenido um encontro com Cristo e agora vive para anunciarlo. A pergunta é: onde tu estás? ¿Onde tu estás? Hoje creio, hoje não creio. Sei que Cristo morreu, mas está imaginando ainda Jesus aí, pá, olhos azuis, magrelo, todo rebentado. Está crendo nesse Jesus católico, apostólico e romântico? Porque Apocalipse diz que ele não é assim. Diz que seus olhos são como chamas de fogo. Diz que ele vai vir para governar as nações. Eu creio em um Cristo vivo, ressuscitado, que tem poder de cambiar todo. Ele tem poder de cambiar tu passado. Ele tem poder de perdonar tus pecados, porque Ele perdonou os meus. Creio em um Cristo presente em meus momentos de luta, em meu momento de angústia, que eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Não sei, às vezes eu não sei o que fazer. Alguém aqui também às vezes não sabe o que fazer? Alguém que às vezes quer desistir, desanima. Todos aqui desanimam? Mas tem que ser por um momento, porque eu tenho que entender que Cristo me deu uma vida nova, uma vida com futuro, uma vida com esperança eterna. Eu não só tenho esperança de coisas melhores em essa terra, eu tenho esperança eterna. Ele me preparou a vida aqui, me preparou a vida allá. Todo está preparado para mim, porque em la cruz Cristo cancelou na história solo de dor e tristeza e morte. La tumba está vazia. Cristo vive. Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer em Ele amanhã. Agora Jesus te está chamando por el nome, como chamou Maria. Jesus lhe chamou Maria, porque Maria não se despertava. Estava presa em el dolor, presa em la tristeza, presa aqui em aquele momento. E às vezes tu está preso em algum momento de dolor, em algum momento de tristeza. Às vezes tu está preso em algum acontecimento de tua vida e tu necessita se liberar desse momento, porque Cristo te quer dar vida. Tua história não pode ser vazia. Tu tem que entender que o Senhor te ligou desde o ventre de tu madre. Todos aqui somos elegidos, e como digo minha esposa, hemos sido elegidos para levar a su nombre. Por isso hoje minha vida tem que ser alabança para a glória, porque eu levo o nome de Cristo. Hoje se eu digo cristiano e mancho mi nome, eu também mancho o nome de Cristo. É verdade. Por isso tanta gente já não crê. Não é que não crê em Cristo, não crê em la gente que predica Cristo, porque não há evidência em suas vidas. E o Senhor nos chamou para que exista evidência em nossas vidas. Todos aqui, a maioria,
Más que uno han dicho, yo creo en la historia. Creo en la história. Mas essa história transformou tua vida? Porque se essa história não transformar tua vida, para ti é solamente uma história. Como Chapeuzinho Vermelho transformou tua vida? Mas eu creio que Cristo morre, ressuscita, sube al cielo. Dice la Biblia que Ele va, libera a los santos. Es muy profundo la historia. Aí Cristo vuelve, está com os discípulos, entra na casa de ellos, 500 pessoas le ven, logo va al monte de las oliveiras e é ascendido a los cielos em el monte de las oliveiras. Está el monte de las oliveiras e eu mirei, imaginei o Senhor sendo, uau, nem Hollywood pode ser isso. Imaginei Cristo, pero há uma promessa, Ele volverá. Ele vai volver assim como Ele vino. Pastor, e como tu crê que Ele volverá? Se já passou 2024 anos. Pois é verdade, 2024 anos, 26, perdão, passou de... Estou atrasado, né? Desculpa, deu aqui um delay. Interessante que hemos tenido 2026 anos de oportunidade. Nadie vai poder dizer, vino e no dia seguinte já volveu. Não nos deu tempo. Hemos tenido tempo. Hemos tenido tempo suficiente de arrepentir, de cambiar nossa vida, de conhecer a Deus. Não hemos querido conhecer a Deus. Pode ser, mas hemos tenido tempo. Mas Ele volverá. E a maior prova que Cristo volverá, porque Ele disse que enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. Ele que tocou tu vida hoje em el culto. Ele que às vezes falou contigo. Ele que às vezes quando o pastor habla algo, a cadeira parece que queima, né? Você quer sair correndo. É o Espírito Santo. Mas às vezes tua alma, a pastora falou algo aqui, hemos estado aqui de 9 da manhã a 4 da tarde em ayuno e oração para este culto. E hemos estado aqui el sábado e ela falou algo que é el alma. El Espírito te hizo venir hasta la iglesia. La carne é o que já te está dando hambre. Alguns eu já escutei aqui o ruído de la tripa. Pero el alma é que quando tu oras, tu dices, las mujeres, ou os homens também, tenho que fazer isso com a roupa. Tenho que fazer. Quem aqui já orando, se acordou de algo e parou de orar e foi fazer algo? Quem aqui? Não seja mentiroso. Eu também. Me pongo a orar e digo, nossa, falta isso. É minha alma querendo que eu não ore. Fíjese que minha alma luta contra mim. E tu necessita desse alma minha, tu vai orar. Tu vai ter experiências com o Senhor. As coisas podem esperar, pero a presença do Senhor em minha vida não. É o que às vezes tu necessita para tu viver novo tempo em la presença do Senhor. Hoje hemos preparado hasta um teatro. Eu falei, pero agora tu vai poder visualizar um pouco. Mas permita essa palavra entrar em tu coração. Não tenha uma fé todo um ano oscurecida, apagada. Não tenha uma fé desanimada. Tenha uma fé que experimenta o Espírito, que vive a verdade, que vê e que crê. Uma fé que se relaciona com o Senhor. Uma fé que vive para a glória de Deus. Uma fé ativa. Uma fé que prioriza as coisas de Deus. Uma fé que renuncia por amor ao Senhor, porque aquele que tem fé renuncia. Solo homens que têm fé e mulheres vão ser capazes de renunciar em essa terra. Se tu não tem fé, tu não renuncia a nada. Às vezes tu necessita renunciar. É o último passo que tu necessita. De hoje vamos orar. Mas antes, Deus vamos preparar um teatro.